Bom dia a todos. É com muita alegria que volto a esse púlpito para estar falando um pouco mais e mais uma vez sobre o exercício do amor. E hoje nós buscamos para falar, está no capítulo 15, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da caridade segundo Paulo. Eu vou ler o texto que acho belíssimo, muito gratificante, e depois estaremos discorrendo sobre o texto conforme as explicações de Paulo. Sejam todos bem-vindos e eu procurarei estar o mais à vontade possível neste púlpito. Gratidão a todos. Vamos ao texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, se não conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que conhecemos em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, e o que agora conhecemos em parte, então conheceremos no todo, como somos por Deus conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destas três, porém, a maior delas é a caridade. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, inicialmente, vamos observar que Paulo, de várias maneiras que se tratava a palavra amor, os significados antigos, as palavras antigas que se definia o amor. A palavra que Deus escolheu, que Paulo escolheu dentre elas, para definir a virtude por ele enaltecida, foi a palavra grega ágape, que foi traduzida como caridade em português. Em grego significa o amor transcendente, o amor que passa muito além
do nosso perceber e do nosso olhar, do nosso sentir. O amor incondicional, que foi definida como caridade nas línguas latinas. Todos nós somos convidados a praticar esse amor no sentido mais profundo. Ágape, portanto, pode ser traduzida para o português como caridade como amor. Esse amor que é diferente do amor philia, que também significa amor em grego, mas é o amor no sentido vertical, horizontal. O amor que está ainda mais no sentido físico, no sentido das nossas expressões corporais. Mas esse amor que vem do íntimo do nosso ser, esse é o amor incondicional. E é esse amor que nós viemos aqui, neste plano, para aprendermos. Hoje, ainda estamos engatinhando no sentido de amar, no sentido desse amor verdadeiro e incondicional. O amor mais próximo desse amor que Paulo nos diz é o amor das mães, o amor da mãe pelo filho, que tudo faz sem se preocupar se esse filho realmente é merecedor. O amor que acolhe, o amor que ampara, o amor que serve, o amor que se doa. Paulo começa por falar sobre a língua dos homens e dos anjos. Ele era um especialista no assunto, pois ele era poliglota, falava várias línguas. E aí então, ele nos convida a pensar as suas palavras. E aí ele diz: qual é a língua dos anjos? Qual é a língua dos homens? Seria a dos anjos os espíritos iluminados, que fica falando aos nossos ouvidos qual o melhor caminho a seguir? Será então a língua dos homens, que diz eu te amo, mas ainda não entendem o verdadeiro significado? Kardec também fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, sobre esse amor, conforme Paulo, sobre esse amor que inclui, sobre esse amor que ampara. E ainda diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Exatamente porque muitas pessoas, em nome da caridade, fazem muito barulho, que é o bronze que soa, que é o símbolo que retinha. Muitas vezes nós apenas falamos desse sentimento amor, desse sentimento caridade, mas é apenas para que os outros nos vejam como esse ser bonzinho, como esse ser que já tira dos seus bens para dar um pouquinho. Mas faz isso sempre olhando nos cantinhos se não tem mais alguém a observá-lo. Faz ainda doando com a mão direita, mas contando tudo o que faz com a sua mão esquerda. O exercício desse amor caridade, desse amor doação, se dá na nossa prática diária, em observando quem nós somos diante da vida, quem nós somos perante as criaturas que encontramos
todos os dias. Quem nós somos perante essa criatura que se olha no espelho, enxergando a sua alma? As pessoas que fazem muito barulho são como uma carroça vazia. Meu pai sempre falava disso. É necessário encher a carroça, principalmente quando vamos passar por estradas ainda buraquentas. Porque de longe saberão que estaremos passando se essa carroça estiver vazia. Não entendia nada naquela época. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Hoje, observando os textos que os benfeitores nos colocam todos os dias às mãos, eu consigo entender o significado. Nós somos barulhentos quando nada trazemos na gente, dentro da gente. Nós somos barulhentos quando o nosso coração ainda está vazio das melhores coisas, vazios de sentimento, vazios do sentido de doação. Grifei outra parte do texto que diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse a caridade, nada seria. O dom da profecia era como se chamava a capacidade mediúnica de transmitir os ensinamentos dos Espíritos, dentre as quais a capacidade de previsão do futuro. O dom da profecia, sem caridade, o que gera? Tanto na antiguidade como hoje, no dia a dia, gera o charlatanismo. Quantos de nós prega coisas que não estudamos? Prega coisas que não exercitamos? Quantos de nós no passado já não visitamos pessoas que predizem o nosso futuro, nos dando a certeza de que será assim? Quantos de nós, aos 15, 20 anos de idade, vai até essas pessoas para sabermos qual o melhor emprego, qual o melhor trabalho para mim? Irei me casar com um príncipe? Irei me casar com um doente? Quantos filhos terei? Muitos. E muitas vezes, de todo esse ouvir, às vezes dava certo essas previsões. Mas as que eu busquei até hoje não se apresentaram. O meu príncipe ainda não está aqui. Eu ainda não fiquei rica, milionária. O curso que eu pensava, psicologia, acabei me formando em pedagogia. O príncipe que se apresenta para mim tem mais de doente do que de príncipe. Eu não acertei na loteria. Mas Deus, na sua misericórdia, me deu tudo isso do jeito mais simples. Eu sou imensamente rica porque tenho saúde, porque tenho desejo de estar aqui, porque tenho desejo de abraçar os meus irmãos.
Meu príncipe tem mais de doente do que de príncipe, mas é a pessoa mais linda que eu possa ver. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo que nós dizemos que não está pautado nos ensinamentos do Mestre Maior, corremos esse risco de mentir. Muitos, em nome desse saber, cobram caríssimo das pessoas. Porque o nosso medo de sofrer nos permite fazer coisas que no futuro realmente trará o sofrimento. Se eu tenho apenas R$2.000, vou a uma dessas criaturas e ela me diz: olha, fizeram um mal terrível para você. Quem não tem medo? E vamos pagar sim, R$2.000. Se não estivermos conectados com o nosso guardião, se não estivermos conectados com a fé, essa fé que remove montanhas, e essas montanhas que a fé vem remover, é justamente os medos, é justamente a agressividade, é justamente o homem velho. Porque quando acreditamos e temos a certeza de que somos assessorados pelos benfeitores que estão sempre presentes na nossa vida, a nossa fé se torna grande. Porque ela então está pautada no que diz Paulo. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já conseguiremos fazer tudo isso. Está em outras passagens do Evangelho. E ainda diz: a fé sem caridade é uma fé morta. A fé que apenas nós propagamos por palavras não existe na prática. Ela é uma fé morta. A fé significa confiança. Uma pessoa que tem muita confiança em si mesma, mas não tem amor, é uma caridade não direcionada. Não existe. É necessário que tenhamos fé e confiança, mas norteada pela caridade, pelo amor a nós mesmos. A fé verdadeira é a fé que nós confiamos em nós mesmos, confiamos no Criador e observamos no outro esse companheiro que estará junto conosco no exercício desse amor em serviço. Essa tríade gera a verdadeira fé, que só existe realmente se houver caridade. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, uma atitude dessa, de distribuir os bens para o sustento dos pobres, seria uma grande coisa. Mas se ao fazermos isso, não tendo a caridade, não será proveitosa. Muitas casas espíritas, muitas instituições distribuem bens, algumas distribuem até dinheiro, mas buscando olhar de cima para o outro,
para o necessitado. Levo uma marmita, mas faço questão que este meu irmão diga: gratidão, você me trouxe uma marmita. Para quem tem um bom salário, é fácil tirar R$100, R$1.000, até mais, dar para alguém. Por vezes nós fazemos isso somente para que esse irmão deixe de nos incomodar. Porque olhar naquele rosto triste de uma mãe que necessita comprar um medicamento, olhar naquele rosto triste de um pai desempregado, nos incomoda. Mas no fundo do nosso coração, tornamos esse irmão, esta irmã, refém. Tendo ele o dever de sempre estar por perto de nós. A verdadeira caridade, ela se doa junto com os R$100, que eu possa tirar do meu bolso e dar para alguém. Porque vai olhar neste irmão, deixá-lo ir livre, não me deve nada. Apenas me permitiu esse exercício de me doar. Doar o nosso tempo. Quantos de nós segue a vida sem olhar para o lado? Quantos de nós segue a vida sem olhar para trás? Quantos de nós jamais permitirá sair de manhã em busca dos irmãos necessitados? Por vezes, nós somos, além de prepotentes, imensamente orgulhosos. A caridade não é o ato de dar, é o ato de se doar, junto com aquilo que se dá, sempre em concordância com a ética cristã. Qual é a ética cristã? Qual é a ética cristã? O que Jesus nos ensina? Ainda que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado. Hoje, nós já não vemos mais esses martírios físicos como os primeiros cristãos que desciam as arenas para serem comidos pelos leões, trazendo assim a satisfação daqueles que condenavam o cristianismo. Paulo de Tarso, Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo, foi um desses, um grande perseguidor do cristianismo. Tão grande que se ofende de um jeito tão profundo que acaba matando. Me fugiu o nome agora. Vani, me ajuda? Quem que ele mata? Estevão. Acaba matando Estevão, de ciúmes de Jesus. Ele se sente tão ofendido porque queria que o povo seguisse os ensinamentos de Moisés, não do Cristo. Como esse homem vem, nasce numa estrebaria, é colocado em uma manjedoura e caminha no meio do povo sem nenhuma bagagem a carregar. E este homem pode ser o rei
o rei dos judeus? Como pode? Como ele pode fazer isso? Porque nós sabemos que Jesus vem para nos ensinar a amar. Ele não traz um exército, ele não usa armas, apenas o amor. E aí então, ele fica tão indignado com tudo isso, que mata Estevão. E vai seguindo, ganhando muitas medalhas, porque satisfaz os desejos da época. O cristianismo não deveria estar aqui. A palavra cristão significa abraçar a causa do Cristo. E o que é a causa do Cristo? Amar sem esperar recompensa. Amar se doando. Amar perdoando. Essa é a causa do Cristo. Nós estamos aqui hoje, inseridos neste planeta Terra, que é somente mais uma morada na casa do Pai. E o nosso maior dever é exercitar, principalmente esses 3 ensinamentos: amor, doação, amor, perdão, amor que acolhe. A caridade, quando pensada e quando pautada nos ensinamentos do Cristo, ela não é leviana. De todo pedaço de pão que nós doaremos para alguém, buscaremos também, além de fortalecer o corpo físico desse nosso irmão, fortalecer também o desejo de se tornar melhor. E não é dizendo a ele: olha, você tem que parar de andar pelas ruas. Olha, você tem que se vestir melhor. Olha, você precisa tomar banho. Olha, você cheira mal. Nós tivemos muitos outros irmãos que também fizeram isso. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier. Esses são apenas alguns nomes que nós lembramos agora, mas a lista seria enorme. Desses mensageiros do Cristo, desses mensageiros dessa boa nova, desses mensageiros que não sente o cheiro ruim, desses mensageiros que não vê o outro como pequeno, mas vê o outro do mesmo tamanho que eu sou. Não vê o outro como maior, mas vê o outro com o mesmo tamanho que eu sou. Nós nos tornamos pequenos quando descemos na altura dos nossos irmãos que estão caídos. Perante o olhar de muitos, nós somos pequenos nessa hora. Perante o olhar de outros, nós somos grandes quando nós pegamos na mão desse irmão caído e junto com ele nos levantamos. Nós nos tornamos igual quando olhamos no outro vendo o nosso próprio espelho. Porque pensando agora que nós estamos em contato de aprender a perceber a energia do outro, a perceber a nossa própria energia, sabemos que todos estamos interligados, todos nós. Se aqui nesse banco da frente tivesse uma pedra, deveria amar com o mesmo amor que eu me amo, pensando que essa pedra também é uma criatura de Deus,
ainda no estado de pedra, ainda no estado de mineral, mas também é uma criatura de Deus. Se fosse uma planta, essa bela planta que o nosso irmão Ademar nos orienta para não lhe dar tanta água, ou bem pouca água. E olha a beleza dessa planta. Também é um irmão nosso, uma criatura de Deus, que ainda está no estágio vegetal. Se olharmos os nossos irmãos, se tivéssemos aqui um aparelho que nos mostrasse os mais pequeninos que estão aí, todos eles, deveríamos olhar. Se aqui chegasse hoje fico triste de falar, o presidente do Brasil, como iríamos recebê-lo? Mas neste momento ele está como quem gerencia a nossa nação. Se chegasse aqui Divaldo Franco, é um dos confrades mais importantes, propagador da doutrina espírita. Deveríamos amá-lo e recebê-lo da mesma maneira. Assim nós estaremos todos do mesmo tamanho. Apenas o nosso ser, a nossa essência se torna diferente. Não nesse sentido de energia, a nossa inteligência, a busca que fazemos nesse autoconhecer, a busca que fazemos em aprender. Quanto mais conhecemos de nós, mais sentimos a necessidade de mudar. Quanto mais conhecemos de nós, mais sentimos a necessidade de buscar o outro. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Podemos ter uma casa confortável, com tudo no lugar, limpeza impecável. Mas se eu moro lá sozinho, não deixo ninguém entrar, que graça tem isso? Então o amor-caridade vem nos ensinar a nos darmos as mãos todos os dias. A verdadeira caridade pautada no amor ágape não busca seus próprios interesses. Quando nós nos postamos diante da vida, como quem já exercita esse amor, pensamos em nós sim. Porque eu seria mentirosa se eu dissesse que apenas me dou para os outros e não olho para mim. O próximo, mais próximo de mim sou eu mesma. No sentido verdadeiro dos ensinamentos do Criador, na primeira pauta está: amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso eu coloquei que este irmão que está à nossa frente, não importa em qual estágio de evolução ele se encontra, mas é uma criatura feita com o mesmo amor que nós somos feitos. Por isso tudo que olhamos, tocamos, percebemos, e tudo que está distante de nós, dos nossos olhos físicos, aí está Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas é impossível que eu consiga amar o meu próximo se eu não consigo me amar.
Se eu ainda só consigo ver os meus defeitos, defeitos no corpo físico, defeitos na minha alma. Eu sempre digo que hoje, aos 55 anos de idade, eu sou muito feliz. Porque eu consigo me olhar, consigo olhar no espelho e perceber a minha alma. E sei que eu tenho alguns defeitos, sim. Todos os têm. E que talvez num belo corpo, a caridade não mora aí. Talvez no meu belo carro de 4 de 100, 200, 300, de 1000 a milhões. Ali não está a minha felicidade. Talvez no príncipe que eu sempre sonhei, não encontraria essa felicidade. Mas ela está no que eu trago em mim. Na força que eu tenho, quando eu cuido do meu irmão acamado e consigo erguê-lo. Quantos irmãos nossos passando por essa situação hoje, amor, doação. Que tem que trocar fraldas, que tem que dar comida, que tem que dar banho e que tem que sorrir, mesmo chorando por dentro, para trazer um sorriso, mesmo que pequeno, no rosto do outro. Quantos irmãos nossos que ainda estão num casebre, não tem lugar para sentar, tem apenas uma cama, e coloca ali, além do casal, 2, 3, 4 filhos, mas o aconchego aquece. A caridade só irá salvar aqueles que, como Paulo, muda o percurso. Que, como Paulo, que deixa de matar, que deixa de agredir, que deixa de perseguir e se propõe um novo caminho de amar e servir. A caridade não se irrita. Mesmo que nós temos no nosso dia a dia que trabalhar com aquele irmão que nos incomoda. Porque às vezes nós temos uns colegas de trabalho que é só olhando para ele e dizendo: você é uma bênção de Deus na minha vida, que conseguimos passar 8 horas do nosso dia com ele, né? É só a caridade que não se irrita, que nos permite ficar ao lado de uma criatura que nada faz para a sua vida melhorar. Porque nós temos irmãos que fazem questão de reclamar de tudo, que fazem questão de observar somente os nossos defeitos, que fazem questão de se colocar como maior do que nós.
São as duas situações. Um que nada percebe em si e no outro de melhor. O outro que se acha melhor em detrimento do outro. E é somente o amor que vai nos permitir fazer o melhor, mesmo tendo que conviver com estas criaturas, porque nós sabemos que é a caridade, é esse amor que não coloca e que não impõe condições, que vai transformar o outro. É claro que temos sempre que pensar que não é a nossa imposição que vai transformá-lo, e sim o querer dele é que fará a diferença. Mas nós estaremos sempre ali, porque temos sempre a certeza de que esse aperfeiçoar, é esse mudar a nós mesmos todos os dias, que transforma as nossas sombras em luz. E as sombras que está dentro de nós. Mas a partir do momento que iluminamos a nossa própria sombra, o caminho em que trilhamos começa a despertar no outro. E ele começa a perceber então os pontinhos de luz. Quando nós colocamos a caridade na pauta do amor, ágape, na pauta do incondicional, com certeza nós deixamos de ser um menino para ser adulto. Como Paulo diz, que também iluminei este versículo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Neste versículo, menino é o símbolo da ignorância. Não é a representação do corpo físico. É nos tornar adultos na observância da nossa própria realidade. É nos tornar adultos no sentido de observar o nosso fazer. E nós somos convidados todos os dias a termos coragem, a nos sustentarmos na pauta do Evangelho ensinado por Jesus. É nos tornarmos grandes, é darmos o primeiro passo nessa busca de transformação. Paulo fica cego quando cai no caminho de Damasco, cai do cavalo. E ele cai realmente do cavalo, porque a partir desse momento deixa de ser o perseguidor para ser o acolhedor. Ele passa a conhecer este homem, este Cristo que o incomodava tanto. Ele passa a defender os cristãos. Ele se torna o melhor dentre eles. Eu sempre digo para os meus amigos e digo para mim mesma hoje em dia, porque é fácil nós dizermos aos outros: não cobre tanto de você, faça o que você já sabe fazer. Mas por vezes nós cobramos 200% daqueles 2% que nós já aprendemos a fazer. Então que sejamos como Paulo, não caindo do cavalo, mas deixando de ser meninos
em nos tornar adultos nesse sentido de se conhecer. E aí vamos descobrir o potencial que nós temos, que somos criaturas de Deus, na sua perfeição. Alguns dizem: como posso dizer que sou perfeição, se eu só cometo erros? Mas se olharmos no nosso corpo físico, todas as funções que temos em perfeita harmonia, nós não conseguiríamos nos fazer com tanta perfeição. Se olharmos na nossa essência e percebermos a capacidade que temos de mudar as nossas próprias atitudes, aí nós olhamos no espelho e percebemos que somos perfeição, sim, mesmo dentro desse pequenino que somos, mas somos a essência do amor, a essência divina em nós, porque está aqui. É a nossa própria consciência que nos diz se estamos caminhando certos ou se ainda cometemos muitos equívocos. E é em pensar nessa perfeição divina que já há em nós, que já não mais seremos Saulo, que persegue os cristãos, mas que possamos ser Paulo, que defende esse ser Cristo, esse ser crísticos dentro de nós e fora de nós. E aí então passamos a exercitar a caridade dentro do amor ágape. Estamos muito longe de chegar lá, mas devemos ter a confiança e a esperança que esse é o que o Senhor da vida nos pede, que é esse objetivo que devemos alcançar, e que a partir desse momento então, estar aqui neste planeta ou em qualquer outra morada da casa do Pai, seremos imensamente felizes, porque caminharemos de mãos dadas a serviço do bem. Que Jesus possa abençoar a todos. Gratidão por me ouvir. Espero ter conseguido chegar ao coração de vocês. E trago vocês junto comigo, potencializando o meu desejo de continuar aprendendo. Gratidão a esta casa, por me permitir mais uma vez estar aqui nesse púlpito. Gratidão a Deus, gratidão aos benfeitores que se fizeram comigo e que se fazem. Gratidão ao meu guardião e a este corpo físico que me abriga enquanto espírito. Gratidão a todos vocês.